Eduardo, eu vejo muita escola falando de que eu preciso aprender uma programação A, uma programação B, uma programação C. E aí a pessoa meio que entra em choque e às vezes tem um potencial do caramba para ser um cientista de dados e desiste porque ficou com medo da programação, né? E aí eu digo que, cara, olha só, o cientista de dados, ele vai utilizar a programação como um ferramental no seu dia a dia, né? O grande objetivo do cientista de dados é utilizar o ferramental para fazer o seu trabalho de data science, né? E aí vem aquelas perguntas, né? Ah, Eduardo, então o cientista de dados, existe uma forma do cientista de dados fazer o seu trabalho puramente sem programação? Até existe. Até existe. Já ouviu falar das ferramentas no code e low code? A gente até falou um pouco sobre isso, né? É claro que o cientista de dados ele vai ter etapas intermediárias onde ele vai conseguir fazer o seu trabalho sem a programação ou sem programar propriamente dito. Mas existem etapas em que é um pouco mais difícil ele não usar a programação. Entendeu? Por quê? Porque a programação vai facilitar a vida dele. Então, em algum momento, se ele está trabalhando em algum departamento onde ele precise fazer uma etapa e ela é crucial na utilização da programação, obviamente ele vai precisar aprender a programar, tá bom? E cara, como que você faz isso então, Eduardo? Como é que é aí contigo, né? Então, existem algumas funcionalidades que são muito importantes de se estudarem, né? Então, uma programação que é muito forte dentro do CD Pro, né, de um programa para um cientista de dados profissional, é ele aprender o Python, né, a programação Python. E a programação Python é só uma forma de fazer o quê? Uma forma de aplicar funções automatizadas. Eduardo, o Java, o que é a programação Java? É só uma forma de você aplicar funções que automatizam alguma coisa. Saca? Então pensa na programação desse jeito. O cientista de dados vai utilizar uma programação que vai ajudar ele a automatizar algum tipo de decisão, processo. Beleza? Qual é a programação que você usa, Eduardo? Hoje, eu exclusivamente no CD Pro eu usava o R antigamente, uma programação mais estatística, né? Eu ensinava o R. Hoje em dia eu não ensino mais porque o Python, né? As coisas que o R tinha de benefício ali do Python, o Python já engoliu, né? Então eu ensino o Python puramente, né? E Eduardo, então eu vou ser programador Python, então, Eduardo? Não. Ontem eu falei da programação Python, ela vai muito além da simples programação ali que é utilizada na ciência de dados, né? O Python ele vai muito além, mas você sim vai aprender o Python suficiente para você criar modelos de machine learning, máquinas preditivas, criar inteligência artificial. Eu vou citar um exemplo de um aluno, né? O Daniel, né? O Daniel é um aluno muito massa, moleque muito profissional, moleque novo, tinha tudo para ter muita dificuldade, veio para o Brasil para estudar, chegou aqui, precisava se manter, virou professor lá de ensino superior, né, professor de física, e aí começou a dar aula tal. Olhou e falou assim, cara, pô, beleza, professor tal, mas eu tô aqui no Brasil, preciso me manter, né? Então, o salário de professor, você sabe como é que é, né? Não era lá tão bom. Aí, Daniel estudava física, mano, saca? Física. E aí ele precisou aprender o que era necessário para ser um cientista de dados profissional. O que ele fez? Ele foi lá, aprendeu o que era importante para ser um cientista de dados profissional, conseguiu, né, entrar ali mesmo sem experiência nenhuma com programação. Olha que interessante, né? Viu só o básico lá da formação, da graduação, que muitas vezes mostra ali, né, os conceitos introdutórios, mas não mostra exatamente como é. E foi lá, mano, e aprendeu a parada. Daniel entrou, virou cientista de dados em grandes startups internacionais, inclusive, né? A gente tem, por exemplo, aí o Daniel trabalhou no mercado Bitcoin, por exemplo. É uma startup que ele trabalhou. Hoje o Dan tá voando, hoje o Dan tá em empresas muito maiores, né? Tá nas top of mind aí da Bovespa, vai, né? Dan tá dentro do Bradescão lá, tocando um grande projeto. Então, assim, como que o Dan se posicionou para ser um cientista de dados? Ele precisou aprender aquilo que era necessário e focou em quê, né?
O Dan focou no conhecimento que ele precisava ter para resolver o problema lá do mercado Bitcoin. Ponto. Né? Então ele chegou, aplicou ali, ele até conta essa parada, né? Se você for nos destaques do Stories aí, eu gosto de colocar a história do Dan, né? O Dan é angolano, né? Então vai vendo, né? Muito doido, né? Nem brasileiro, mano, né? Então você vê, a gente não tem mais divisória, né? Nesse planeta é tudo, estamos tudo conectado. Aí o Dan chegou e falou assim, cara, Eduardo, a parada é a seguinte, cara, a parada foi tão boa aqui que sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá e os caras não me contrataram como cientista de dados júnior, não. Me contrataram foi como pleno. Eu falei assim, moleque, aprendeu direitinho, hein? Que isso é muito importante. Você precisa também saber se posicionar. E tudo isso tá na metodologia, para você não se desviar e querer só aprender o técnico. Né? Existem outras coisas, cara, se você está inscrito no movimento CD Pro, você vai ver. Eu vou apresentar um roadmap cabuloso e você não pode perder esse roadmap, de verdade. Esse roadmap vai fazer diferenciar na sua jornada profissional. Então vai ver que o roadmap tem N coisas que são importantes, tá bom? Que são importantes para você se posicionar como cientista de dados profissional, para você ir lá e realmente assumir e pegar esse cargo para você e ganhar salário de 5 a 12 conto. Né? Então você vai prestar atenção que existem alguns passos ali que eles são importantes para você fazer isso e que não são somente os conteúdos técnicos, por mesmo não sendo da área de tecnologia, por física, engenharia, e tem muitos alunos, analista de sistema em si que estuda, sei lá, uma coisinha ou outra, um Fortran, uma coisa mais básica e que às vezes sentiu falta, né? Pensou assim, cara, aprendi muito pouco, né? Fiz, sei lá, um desenvolvedor web, estudou alguma coisa ali mais simples, um HTML, e aí, cara, essa galera toda tem muita oportunidade dentro da ciência de dados. Mas não é só isso, né? Lembra que eu falei ontem dos os três grandes conjuntos ali que formam a ciência de dados, né? O business, a matemática e a computação. Cara, a matemática entra ali, o próprio matemático, o cara que é físico, o cara que é químico, o cara que é biólogo, tem alunos da biomedicina, olha que legal, né? Biomedicina, galera. Então, aproveita o conhecimento aqui para levar os insights para o próprio negócio, né? É claro, além da computação e a galera do business. Eu sou economista, tem alunos que são da administração e tudo. Essa galera não aprende administração e economia, você acha que aprende programação? O mais próximo de programação que eu vi dentro da minha graduação em economia foi uma ferramenta econométrica lá que eu nunca esqueci o nome dela de tão ruim que ela era para mim. O nome dela é Evils, misericórdia. Cara, aquele trem era ruim demais. Entendeu? Então, assim, foi o mais próximo que eu vi de uma ferramenta ali que automatizava algumas coisas. Mas, cara, Zé Fini, graduação não tá ensinando essa parada para você, não. Saca? Então, assim, quando você se posiciona para você trabalhar como cientista de dados, você aprende aquilo que é necessário e consegue sim alcançar excelentes resultados, mesmo você não sendo da área de tecnologia. Fechado? Isso precisa estar na tua cabeça, porque daqui um pouco vai ter uma galera que vai chegar e vai falar assim: Eduardo, será que eu preciso estudar ali, fazer uma faculdade de TI para ser cientista de dados profissional? Cara, não, beleza? Definitivamente não.